sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa terça-feira, que, como sempre, está recheada de informações para vocês que estão acompanhando a gente a partir de agora. Lembrando, gente, que a companhia de vocês, a participação de vocês é sempre muito importante e fundamental para a construção do nosso programa. Por isso, a gente sempre pede para vocês participarem, mandando sugestões, perguntas, alguma coisa que você tem dúvida e quer saber, quer tirar aquela dúvida. Esse é o momento para vocês participarem com a gente, mandando então todas essas perguntas para o nosso programa. Vocês podem participar através do telefone 3821-4488 ou então pelo WhatsApp, o 999474515. Lembrando que todas as pessoas que participarem vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiore. Hoje nós vamos falar de assuntos importantes para o período que nós estamos vivendo, que é o período de outono e inverno, um tempo mais seco. Está aqui com a gente o Dr. Cícero Augusto Zolli, que é dermatologista, vai participar com a gente tirando essas dúvidas de vocês e também de um assunto muito pontual que está pegando muita gente aí de surpresa, muita curiosidade, muita gente querendo saber como evitar, como perceber os sintomas de uma doença que é muito grave, que mais mata no mundo, que é o AVC. Vai estar aqui com a gente o Dr. Teotônio, que é neurologista, e vai tirar algumas dúvidas aqui pra gente durante o programa. Bom, pra gente começar, boa noite, Dr. Cícero, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Ayandra, boa noite a todos. E agradeço mais uma vez a vinda aqui. Tá certo. Doutora, a gente começou falando aqui dos problemas que são acometidos agora nesse período mais seco, de outono e inverno. Muitas pessoas têm alguns problemas com a pele, com o cabelo, período mais seco, principalmente para quem anda de moto, sente aquele vento bem seco mesmo na pele, e tem alguns cuidados que as pessoas devem ter nesse período, né? Essa época do ano é uma época que naturalmente a pele fica mais seca. E essa pele seca se traduz pela ausência daquela cobertura de sebo, aquele manto de gordura que deixa a pele macia, sedosa. Isso não é só questão estética, essa maciez, essa sedosidade dá resistência à pele. E quando a pele fica seca, ela trinca, e esse trincado acaba que é uma porta de entrada para pequenos micróbios, vírus. Ela pode coçar, ela pode arder, e isso pode causar alguns transtornos. Um desconforto de coceira, que é muito comum no inverno, e às vezes também pode piorar ou desencadear uma dermatite pré-existente. Às vezes as pessoas já tinham uma dermatite com uma psoríase, uma dermatite seborreica ou qualquer outra dermatose, que o ressecamento da pele pode agravar os sintomas de uma doença pré-existente. Então, no inverno, a gente sempre insiste e orienta que a pessoa tem que compensar a secura com um bom hidratante. O bom hidratante não é uma marca cara, é qualidade, o que a pessoa se sente bem 1, 2, 3 vezes ao dia. E durante o dia, nas áreas que estiverem descobertas, usar o protetor solar. Porque a pele seca permite que a radiação solar penetre mais. Então, mais dano a pessoa vai ter com o passar do tempo. E isso que você falou, a pessoa que tem hábito ou necessidade, ou por lazer, ou para trabalho, andar de moto, andar de bicicleta, ou tem que caprichar mais ainda. Às vezes até com uma proteção física, uma manga comprida, uma luva, porque o vento vai ressecando, trincando toda a mão, o dorso da mão, e isso, a mão é um meio de trabalho de todos nós. E ela, mais do que nunca, tem que ser macia, sedosa, para poder tolerar o trabalho. Então, imagina uma pessoa que trabalha de pedreiro, que já tem a mão, o contato com produtos químicos, produtos fortes, e ainda com a mão seca. Aí é que trinca mais, é mais infecção, mais chance, mais dor, e às vezes até mais ausência do trabalho. Então, a proteção, a mão, a pele, o rosto, os pés, tem que ficar sempre macio para poder ficar mais resistente e não desencadear ou piorar uma dermatite pré-existente. Agora, o senhor falou de alguns temas importantes, que é em relação aos cuidados que a gente tem que ter, porque isso pode desencadear algumas doenças. Mas a hidratação, ela também tem que ser interna, né? É importante essa hidratação interna. Sim, o líquido, a pele, ela tem ela produz o suor, ela produz a produção de sebo, que é o que dá um manto lipídico, e isso tem a ver com o volume de água que a gente bebe. Então, você bebendo água
no mínimo, o necessário, que a pessoa vai ter o funcionamento dos rins, do coração, a funcionabilidade do organismo como um todo. E a pele não deixa de ser um órgão. Aliás, é o maior órgão do corpo humano. E ela, para ser o único órgão que você pode compensar externamente, desde que internamente esteja bem. Isso remete, a gente falando aqui de pele, mas a unha, o cabelo... Tudo é um anexo da pele, e isso você vai ter todo um benefício. Então você tem que tomar bastante água, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer atividade física, você tem que evitar, hoje, mais do que sempre, já sabido, a questão do cigarro, que dá uma alteração na microcirculação da pele, e você tem opacidade, às vezes numa recuperação cirúrgica, numa cirurgia plástica, tudo quanto melhor a pele tiver, na maciez, na sedosidade, na circulação, tudo você vai ter uma recuperação melhor. E o que tiver junto com a pele, os pelos, as unhas e tudo mais. Agora, doutora, a gente está falando aí desse tema que é importante. O senhor tocou no início da nossa conversa sobre a psoríase. Mas muita gente queixa de escamação na pele, tem aqueles pontos mesmo que a pele vai saindo, mas não sabe o que é e não entende se pode dar somente em alguma parte do corpo ou pode dar em várias partes do corpo. Explica para o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, o que é psoríase e o que pode causar. A psoríase é uma doença inflamatória que ela dá umas manchas avermelhadas, umas escamas prateadas, como se fossem escamas de peixe, grudadas, aderidas, e que dá umas placas enormes. A psoríase é uma doença eminentemente de pele, mas ela pode também vir associada com manifestações de doenças articulares, uma artralgia, dor nas costas. Ela pode ser uma doença que pode piorar com o estado emocional, e isso erradamente muitas pessoas acham que a psoríase é uma doença de origem psicológica, e não é. É uma doença de pele que pode ter associação com outras doenças e que o estado emocional pode agravar. Ela tem várias manifestações. Tem a psoríase em placa, que dá uma placa grande ou poucas grandes placas. Ela pode ser uma psoríase tipo gotas, que dá um monte de manchinhas distribuídas para o corpo todo. Ela pode ser psoríase que só dá nas mãos e nos pés. Às vezes dá um aspecto tipo bolha, vesícula. Às vezes ela pode ser uma psoríase que dá nas unhas, no couro cabeludo. Cada pessoa tem um tipo de manifestação, embora seja uma única doença, mas pode se manifestar de vários tipos e várias manifestações em várias pessoas. Ela às vezes pode vir acompanhada de coceira, às vezes não, e ela é uma doença que no inverno tende a ressecar mais. Então a pessoa tem que fazer uma compensação com a hidratação, e se estiver coçando, usar às vezes até um medicamento por boca para diminuir a coceira. Agora, existem as descamações nas canelas, nos braços, nos cotovelos, próprios dessa época do ano, que não são psoríase. É um quadro completamente diferente, que aí você tem que entrar com medicamento para tirar coceira, um creme para tirar coceira, que são próprios do inverno. Aí o médico da confiança da pessoa, o dermatologista, vai poder fazer a diferenciação e dizer qual é o melhor medicamento. A psoríase é uma doença genética? Olha, isso é uma dúvida, é uma doença autoimune. Alguns trabalhos dizem que ela tem uma predisposição genética, mas isso não tem uma certeza absoluta, uma prova científica de que quando tem um ou dois membros da família com psoríase, outros também terão. Isso tem professor que não acredita absolutamente em nenhum fator genético e outros que sim. Na prática, a sinceridade é que a gente não vê muitas pessoas de uma mesma família com psoríase. Então há uma dúvida e não há uma certeza absoluta sobre isso. E uma coisa que é importante a gente falar, porque esteticamente é uma coisa que chama bastante atenção mesmo, principalmente em locais visíveis, que toma sol, mas não é uma doença contagiosa. Se a pessoa tiver contato com a pessoa que tem a doença, ela não vai pegar, né? Isso é muito importante que você está dizendo. Infelizmente, qualquer manifestação de pele, qualquer lesão de pele é erroneamente confundida como uma doença contagiosa, repugnante, e isso não é verdade. A psoríase não é uma doença infecto-contagiosa. O contato com a psoríase não vai passar para ninguém. Então, mas é uma doença muito estigmatizante.
E o próprio paciente, ninguém gosta de se apresentar todo escamoso. Então, a gente, às vezes, tem que dar um suporte, avaliar a área do corpo que está sendo comprometida e, às vezes, lançar mão de medicamentos por boca, enfim, fazer um acolhimento ao paciente, porque realmente é uma doença que traz um desconforto muito grande para quem tem e um medo para quem não tem, achando erradamente que é uma doença infecto-contagiosa. Ela tem cura ou só tratamentos que podem amenizar aí o sofrimento do paciente? Ela, infelizmente, não é uma doença que tem cura, embora que você possa, muitas vezes, conseguir uma remissão, uma limpeza e que fique por muito tempo limpo, mas há sempre a possibilidade da recidiva. E, às vezes, a gente não consegue fazer uma limpeza 100%, mas consegue deixá-lo, o paciente, assim, bem próximo do normal. Isso depende muito da área comprometida e aí a gente tem que lançar mão de vários medicamentos. Mas é assim como uma doença crônica, uma hipertensão, uma diabetes. A pessoa sempre tem que fazer uma manutenção. Até a gente sempre diz assim, o tratamento da psoríase a gente divide aquele momento de ataque, fazer alguma coisa rapidamente para limpar. E uma manutenção para o paciente se manter dentro de um tolerável. Tá certo, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco falando ainda sobre assuntos pertinentes à área do Dr. Cícero, assuntos pertinentes à dermatologia e que merecem cuidado, principalmente nesse período, que é um período que tem que ter muitos cuidados mesmo para evitar que a sua pele fique machucada, que ela tenha presente alguns problemas que podem, claro, ser evitados. E nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, com todas essas informações para vocês. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. Continue aqui comigo, Dr. Cícero, que está aqui, gente, para responder todas as perguntas de vocês na área de dermatologia, é claro, né, doutor? Claro. Na sua área. Então é importante que vocês participem, mandem perguntas através do telefone, o 3821-4488 e também pelo WhatsApp, o 999-47-4515. Doutor, nós fechamos o bloco falando sobre psoríase, que é uma doença comum? É muito frequente. Existe, às vezes, estatística que tem 3% da população com psoríase. Então, é uma doença muito frequente. Às vezes, é uma doença pouco diagnosticada, que, às vezes, tem muitos pacientes que têm um quadro muito discreto e, às vezes, não tem nenhum desconforto, então não procura ajuda médica. Mas é uma doença muito frequente no nosso meio e no mundo inteiro. É uma doença democrática, né? Pega pobre, rico, brasileiro, não escolhe americano. Quem que ela vai pegar, não. Mas sempre enfatizando que não é uma doença infecto-contagiosa. Aí o senhor falou que ela pode ser confundida, inclusive, com uma doença, na realidade, um problema momentâneo, que é por causa do frio, nas canelas, ela pode ser confundida ali, se não tiver o diagnóstico correto, né? Sabe o que acontece, Ana? As pessoas têm muito medo da psoríase. Então, qualquer descamação que ocorre, as pessoas já acham que poderia ser uma psoríase. E, às vezes, procura o médico com receio ou querendo ter uma certeza para afastar esse diagnóstico já do receio, do medo de realmente ser uma psoríase. Então, às vezes, muitas pessoas têm uma descamação e que não é psoríase, é um quadro de ressecamento por um monte de outros problemas. Mas o medo leva as pessoas a acreditarem que poderia ser uma psoríase. E isso já é uma leve dificuldade para o médico, porque ele precisa, às vezes, desarmar aquela pessoa, acalmar aquele... E falar, olha, isso que você tem é uma descamação, coça, mas não é psoríase. E aí a gente pode fazer o diagnóstico de outra coisa. Mas no inverno, a psoríase, ela tende a piorar pelo ressecamento e pode ter outras descamações acompanhadas de coceira que não é a psoríase. Eu quero falar com o senhor dois assuntos. O primeiro, que é em relação aos banhos quentes e o tipo de sabonete que você usa. Já aconteceu comigo de tomar banho quente com um sabonete para a pele mais oleosa e a hora que eu saí do banho, eu realmente saí coçando porque a minha pele ficou sem proteção nenhuma. É importante as pessoas terem esses cuidados em casa? Porque a pessoa que toma banho quente é igual ela lavar um prato cheio de gordura. Ela usa bucha, detergente e o prato fica desengordurado. Se ela tomar banho quente, demorado, com muita bucha e muita espuma, ela vai jogar o sebo que protege a pele fora, vai ficar ressecado e trincado e dar coceira.
Então, dependendo, logicamente, da profissão que cada pessoa tem, daquele momento de sujeira que ela se encontra, ela deve fazer um caprichozinho no banho aqui e ali, mas, de um modo geral, evitar, se possível, banho quente, muita bucha, muita espuma, esfregação demais, que ela vai, com certeza, ressecar a pele. E sempre depois do banho, com a pele úmida, lambuzado hidratante. O hidratante sempre faz mais efeito quando passado com a pele úmida, molhada. Fora que o senhor comentou com a gente, né? A pele vai estar trincada, vai ter fissura, vai lá e vai coçar. E quanto mais muito o risco de coça, contaminação. mais machuca, mais... E vai virando um círculo vicioso. E aí você tem que quebrar isso, porque aí vem infecção, vem todas aquelas encrencas todas. Agora, uma outra questão que eu quero falar também em relação às mulheres, principalmente, que é com a depilação. As mulheres vão lá, tem os cuidados de depilar as pernas bonitinhas, colocar um short curto, uma saia, um vestidinho, mas o que acontece? A pele muitas vezes escama. Quando faz a depilação, principalmente nesse período de tempo seco, a pele realmente escama. A depilação tem dois problemas. A agressão sobre a pele, porque aquilo é uma cola que você passa e puxa de uma vez. Então, quer dizer, pensa que a gente não foi feito para isso. Então, você pode ter uma dermatite por irritação do trauma, você pode ter uma dermatite por alergia da cola e algumas pessoas vai ter o pelo encravado. Então, o que você tem que fazer? Sempre que for fazer a depilação, lambuzar de hidratante antes para tentar compensar o atrito e observar se quando faz a depilação, se tem, por exemplo, uma tendência a pelo encravado. Aí os pelos vão encravar, vai dar aquela bolinha, que as pessoas acham que é uma cicatriz. Aquilo é pelo encravado, que pode ficar uma pigmentação, principalmente nas pessoas de pele morena. Então a pessoa, às vezes, não é que o modismo é para fazer a depilação, porque fica lisinho, por causa do shortinho. Precisa ver se a pele tolera aquilo e não vai trazer nenhum transtorno. Não trazendo, pode fazer a depilação que quiser. Mas tem que prestar atenção, se não tem alergia ou uma dermatite por irritação. Se o pelo estiver encravado, tem alguma medida ali que a pessoa pode tomar? Não, aí tem que mudar a depilação. Ou faz com laser ou faz com lâmina. Com lâmina, passando a lâmina só no sentido do pelo para não encravar. Nunca contra o... Nunca contra. Ou laser. Mas isso, quem tem tendência, sempre vai ter um pelo encravado, uma cicatrização, aí tem que mudar o hábito de depilar. Tá certo. A gente tem uma pergunta aqui. Não deixou o nome aqui pra gente, mas ela pergunta se pode fazer, quem tem vitiligo, se pode fazer uma tatuagem sobre essa pele que tem vitiligo. Se pode fazer, por exemplo, a sobrancelha, fazer alguma pigmentação. Pode. Existe até um tratamento, algum professor que faz essa tatuagem definitiva. O problema é que, às vezes, a pessoa vai fazer uma tatuagem definitiva sobre uma mancha de vitiligo e pode ser que esse vitiligo cure espontaneamente. Aí vai ficar um escuro, que aí é difícil reverter. Então, precisa saber quanto tempo esse vitiligo já está instalado, se ela já tentou tratamento, não teve sucesso, mas ela pode, eu aconselharia ela a fazer uma tatuagem, uma maquiagem que não seja definitiva, mas que ela tampe a mancha e traz um conforto para ela e ela procura um tratamento. Porque vitiligo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vitiligo tem tratamento, algumas pessoas se curam, outras não se curam, mas é uma doença passível de ser curada. E ela pode fazer uma maquiagem que não seja definitiva, e se ela tiver a felicidade de ter uma repigmentação espontânea, ela não vai ficar com aquele problema para o resto da vida. Tem uma pergunta aqui também. Pessoal, quando vocês mandarem mensagem pra gente, deixa o nome, que a gente vai poder citar aqui quem são vocês, que está participando aqui com a gente. E a gente também tem a oportunidade de mandar um abraço para vocês. Ela não sei se o senhor poderia responder a respeito disso, mas é uma pergunta que fala o seguinte: doutor Cícero, o câncer de pele, carcinoma, basocelular, tem cura e é através da cirurgia micrográfica? O carcinoma basocelular é o carcinoma mais comum que existe, ele é causado pelo sol e ele é um dos menos agressivos. O tratamento do carcinoma é a exérese, a retirada cirúrgica. Em algumas, e aí tirou, manda para o laboratório, vem que tirou tudo, está curado. Isso que ela falou, a cirurgia micrográfica de Mohs, é um tipo de cirurgia em que quando um carcinoma basocelular ou espinocelular, ele volta
em áreas muito nobres, próximo aos olhos, próximo do nariz, aí o médico vai fazendo uma retirada pedacinhos por pedacinhos e já vai imediatamente examinando no laboratório ao lado, no microscópio ao lado do bloco cirúrgico, do lado do paciente. Aí o paciente fica lá esperando, o médico tira um pedacinho, vê se tirou tudo. Não tirou, tira mais um pedacinho, até fazer a remoção de toda aquela área do carcinoma. Então, essa cirurgia micrográfica de Mohs é uma cirurgia feita para tumores que voltaram, não tumores primários, que já voltaram uma ou duas vezes em áreas nobres, como próximo ao olho, próximo do nariz ou próximo da boca, aí faz essa cirurgia. E fora isso, faz uma cirurgia simples, faz a retirada, manda para o laboratório fala que tirou tudo, eczérese completa e cura total. Tem uma pergunta aqui também da Irene. Ela fala que tem algumas manchas escuras e ela é uma pessoa branca, clara. E essas manchas estão aumentando. Ela sempre usa protetor, ela quer saber o que pode ser o motivo aí dessas manchas escuras. É a dona Irene, né? Isso. Ó, dona Irene, é difícil a gente falar, porque tem um monte de manchas escuras que podem aparecer e não é porque a senhora começou a usar protetor agora há 1 ano, 2 ou 3, que a senhora está livre de todo o sol que a senhora tomou na juventude. Então, o protetor, ele freia a pigmentação ou diminui a pigmentação a partir do momento que a senhora usa. Mas o sol que a senhora tomou na vida toda, isso vai acabar aparecendo. Mas é difícil a gente fazer um diagnóstico de qual mancha é. Pode ser mancha genética, até que não tem nada a ver com o sol, e pode ser do sol mesmo, que a senhora tomou lá na infância e aos poucos vão aparecendo. Tem uma pergunta aqui também da Shirley. Ela fala que está com o cabelo caindo muito e tem muita coceira. O que pode ser? Também é difícil a gente dar um chute desse. Mas se tiver coçando, é possível, precisa ver a idade dela. Isso pode ser uma coceira por conta da oleosidade ou de produto químico que ela usa que às vezes está dando alergia. E perguntar também quantas vezes ela lava o cabelo por semana. Porque se você não lavar todo dia, acumula oleosidade, dá coceira e cai. Então, primeira coisa, lava o cabelo todo dia. Todo dia? Todo dia. A mulherada acha que acaba. Mas é com a chapinha, escova, como é que faz? Mas isso não é problema nosso, né? Isso é problema da chapinha. Mas se a mulherada, às vezes a chapinha, essas coisas assim, tintura que tem que... Não, e agora tem o pessoal inventa de cada tecnologia, né? Spray para secar o cabelo, tirar a oleosidade do cabelo. Antigamente as pessoas jogavam talco no cabelo. É tanta coisa que o pessoal inventa. Olha, é melhor lavar mesmo, água, sabão. Ninguém inventou nada melhor do que água e sabão. E às vezes, a mulher que às vezes tem um pouco de oleosidade, esse óleo acumula na raiz e cai e coça. Então, para isso, é lavar. Pode lavar todo dia, isso não vai apodrecer o cabelo. Não dormir com o cabelo úmido, né? Isso pode dar gripe. Fora isso, não vai dar não nada. Tem não problema. Vai apodrecer a raiz do cabelo e cair o cabelo. Pode lavar e quantas vezes for, não vai estragar nada do cabelo. Sempre lavar com água menos quente para não ressecar. Pode passar um condicionador nas pontas e pronto. E não tem dúvida nenhuma, não. Agora a gente tem uma pergunta aqui perguntando, justamente falando sobre cabelo, se tem algum tipo de protetor para cabelo. Existe sim. Mas o cabelo, ele não tem assim, ele não sofre que nem a pele um dano acumulado. Ele pode queimar naquela hora e ressecar. Mas isso também, você usar um protetor para cabelo, um reparador com silicone, não vai fazer grandes diferenças no final de um prazo. O que você tem que usar é um bom shampoo que te deixa o cabelo macio e sedoso e se isso não for suficiente, fazer uma hidratação esporadicamente. Mas até onde a gente sabe, o sol não vai estragar o cabelo que justificaria um protetor solar. Isso é meio ainda papa-níquel. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Cleusa. Ela fala que sempre que fica nervosa, surgem bolhas amarelas nos pés dela. No outro dia, as bolhas secam. O que pode ser? Nervoso, né? Estresse. Ela já sabe a resposta da pergunta dela. Existe, sim, um quadro, chama-se desidrose. É uma inflamação que dá no local que deveria sair o suor e ela não sai e acumula um líquidozinho amarelinho. Isso só acontece nas mãos e nos pés. Chama-se desidrose. Esse quadro, no 80% das vezes, a gente não acha a causa. Mas tem muitos pacientes que falam isso que ela está dizendo. Associado ao nervosismo, ao estresse. E isso às vezes acontece, mas não tem jeito de provar isso para a senhora. O que a senhora tem que fazer?
Quando aparecer a bolinha, passar um creme anti-inflamatório. E se for possível amenizar o nervoso, com algum motivo, tratamento, sei lá, favorece muito. E mais uma pergunta aqui, para a gente encerrar as perguntas, a Maria de Fátima fala que tem a pele ressecada, que coça muito, e os cremes comuns geralmente incomodam. Qual que é a indicação? Porque a gente tem muito essa questão do creme, a gente toma banho, tá com a pele sequinha, ali se passa o creme, fica aquela sensação de lambrecado assim, mesmo, né? Antigamente existia o lubrificante, que eram as coisas à base de óleo. Isso lubrifica, mas às vezes não hidrata. Hoje tem esses cremes mais modernos com ceramida. Então ela tem que procurar lá na bulazinha ceramida, que é uma coisa que imita o sebo da pele, e ela traz a maciez sem deixar engordurado. É a coisa mais moderna que tem para lubrificar a pele e não deixa essa sensação engordurada. E evitar o uso de loções, que também tem um pouco de óleo. Então, se ela tem um desconforto, não se sente bem com coisas oleosas, ela tem que procurar um hidratante que tenha a base de ceramida. Tá certo, doutor Cícero. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Bom a gente perceber que tem perguntas, o pessoal tá interessado realmente no assunto, e é isso que a gente está aqui, né? Para esclarecer todas essas perguntas, tirar a dúvida do pessoal, que é o mais importante. Obrigado, Ayandra. Mais uma vez, boa noite a todos, e precisando, estamos à disposição. Tá certo, obrigada. Conto com o senhor com certeza mais vezes aqui no programa. Obrigado. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco com o Dr. Teotônio, que é neurologista, e vai falar de um tema muito importante, muito sério. É uma das doenças que mais mata no mundo e que nessa semana pegou muita gente de surpresa. Uma pessoa muito querida nossa aqui, que teve esse problema, e a gente vai tirar algumas dúvidas, entender como que é essa doença, como que pode prevenir, como perceber os sintomas dela, que é o AVC. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, nós vamos trazer então esse assunto para o nosso programa, e vocês fiquem ligados conosco e participem com a gente através do telefone, do WhatsApp. Mande todas as suas perguntas aqui para a gente, daqui a pouco. Voltamos com o programa Mais Saúde nessa terça-feira, que traz agora a gente um tema muito importante, que eu peço para vocês toda a atenção para esse tema, porque requer muito mesmo essa atenção, esse cuidado, principalmente em relação aos sintomas, formas de prevenção. E a gente vai falar a partir de agora sobre o AVC, e já está aqui comigo o Dr. Teotônio Biar Tobias França, que é neurologista. Essas informações para a gente. Antes de mais nada, boa noite. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer a presença aqui. Dr. Teotônio, para as pessoas em casa entenderem, a gente trouxe esse assunto porque sábado a gente é público o assunto, todo mundo sabe. A gente tem um colega de imprensa, né, um colega que é radialista, vereador aqui em Patos de Minas, que é o Lindomar Tavares, teve um AVC, foi internado às pressas, passou por cirurgia, e o quadro dele, gente, segundo as informações que a gente tem, é um quadro muito grave. Mas, segundo alguns colegas, pessoal que tem mais contato próximo com ele, já estava sentindo alguns sintomas que talvez poderiam ter sido percebidos. Mas, antes de mais nada, doutor, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que é o AVC. É importante o acidente vascular cerebral, porque ele é uma patologia, primeiro, muito comum. E, segundo, é uma patologia que tem um aspecto importante que leva a um grande número de óbito e uma grande parte das pessoas não consegue recuperar. Então, vão ser aposentadas, vão ser afastadas do trabalho e vai trazer um encargo social muito grande. Então, é uma patologia muito frequente no dia a dia nosso no hospital, quem atende pronto-socorro, quase todo dia nessa região a gente atende um paciente com acidente vascular. É importante nessa patologia que depois de muitos anos que a gente exerce a profissão, eu acho que a medicina vale a pena é a prevenção. Então, diante de uma doença grave, igual o acidente vascular cerebral, que mais ou menos 2/3 é isquêmico. O que significa isquêmico? É aquele acidente vascular cerebral que falta sangue numa região do cérebro. O sintoma vai depender da região que está faltando sangue. E o outro acidente vascular cerebral, que é mais ou menos 1/4, é o hemorrágico. O que significa hemorrágico? Que rompe uma artéria. Essa artéria, quando rompe, vai dar o sintoma de acordo com a quantidade de sangue
e o local da hemorragia. Então, o acidente vascular cerebral, o sintoma vai ser de acordo com o local do sangramento, a quantidade e, ao mesmo tempo, o local que falta o cérebro. Agora, importante mesmo que eu queria transmitir aqui hoje para a população, que é uma patologia, principalmente da idade no acidente vascular cerebral isquêmico. E é uma patologia que tem uma grande condição de prevenção. Porque vamos falar do acidente vascular cerebral isquêmico. Normalmente é uma patologia que inicia depois de 60 anos e é mais frequente em quem? São nos pacientes. Principais causas. Hipertensão arterial, controlável. Cigarro, pode controlar. Obesidade, pode controlar. Diabetes, pode controlar. O sedentarismo, pode controlar. Colesterol alto e a gordura, pode controlar. Então, uma grande parte das etiologias das causas do acidente vascular cerebral são passíveis de controle, a não ser a idade que não tem. O acidente vascular cerebral, depois de instalado, tratamento, que é o tratamento do acidente vascular cerebral, você tem uma janela boa de tratamento em torno de 3 horas. Então, você já imaginou, você está um paciente em casa, chegar no socorro, depois o neurologista atender, fazer os exames, para iniciar o tratamento tudo dentro de 3 horas, não é fácil. Tem que ter uma estrutura de medicina pública bem organizada, que hoje poucas cidades ainda tem centro de tratamento de acidente vascular cerebral. E a maioria dos locais que tem o centro tem dificuldade dos pacientes chegar nessa janela. Agora o senhor falou então do isquêmico e o hemorrágico. O acidente vascular cerebral hemorrágico, ele é muito grave, que ele representa mais ou menos em torno de 1/4 dos pacientes com acidente vascular, mas desses pacientes do acidente vascular cerebral, 25% deles não conseguem nem chegar no hospital. Então, são mortes súbitas, ou morte quase que instantânea. E os outros que chegam, normalmente são patologia muito grave. Por quê? Porque derrama sangue no cérebro. Dependendo do lugar, dependendo da quantidade, não tem como tirar. O acidente vascular cerebral, as causas mais comuns aneurisma, malformação. O que é malformação? As artérias nascem tipo um bolo de artéria dentro do cérebro e elas rompem. Que essas artérias nascem, que cada artéria tem 3 camadas. Essas artérias que nascem com defeito, que esse bolo de artéria nasce só com uma camada, então são mais fáceis de romper. Então, a causa de acidente vascular cerebral importantíssimo é a hipertensão arterial não controlada. Normalmente é catastrófico, porque hipertensão arterial, dependendo do calibre vai derramar uma quantidade de sangue dentro do cérebro e a morte. Ou seja, as causas dos 2 tipos de acidente vascular cerebral são causas normalmente que podem ser prevenidas. O senhor falou aqui do caso da isquêmica, geralmente acontece com pessoas acima de 60 anos, e a outra, a hemorrágica, tem um índice de acometimento? Tem uma coisa que vem me preocupando também. Por exemplo, a hipertensão arterial, a medicina pública hoje conseguiu controlar muito a pressão. A gente vê hoje, nas classes assim, menos favorecidas, que faz o controle nos postos, com a pressão às vezes mais bem controlada que uma certa classe média, que não preocupa muito com a pressão. Então a população tem que preocupar com a hipertensão arterial, tem que medir a pressão, tem que fazer o controle. E controlar a pressão não é fazer uma consulta, tomar um remédio e está bom. Não, tem que medir, ver se o remédio está funcionando, se a dose está boa. Então, a hipertensão arterial ela é responsável tanto por acidente vascular cerebral hemorrágico como isquêmico. Hemorrágico arrebenta uma artéria, estoura uma artéria. Isquêmico porque a hipertensão arterial lesa a artéria. Então, ela fica mais frágil com a evolução, com a idade, pode obstruir. Agora, tem causas que não são congênitas, por exemplo, aneurisma cerebral. É uma doença congênita, a pessoa nasce com ela. Malformação arteriovenosa, a pessoa nasce também. Então, às vezes, o aneurisma não dá sintoma, a não ser a hora que estoura. Raramente o aneurisma vai dar sintoma, muito raro. E a malformação, às vezes, ainda dá sintoma, uma confusão, uma doença do nada, porque aquela malformação vai aumentando com o tempo e dá sintoma. Então, o aneurisma, aqui vai uma coisa importante, se você tem um irmão que tem aneurisma, todos os irmãos devem fazer o exame
para ver se tem. Pode ser genético. Pode ser familiar. E a outra coisa que vem aumentando no dia a dia, até pela facilidade do diagnóstico, da evolução da medicina, chama-se trombose venosa. É uma obstrução de veias do cérebro pelo uso de muito tempo do anticoncepcional. Essa patologia ela vem aumentando, a gente vem atendendo com muita frequência, normalmente é grave, de tratamento difícil, dependendo da fase, normalmente pode ficar com alguma sequela. Então, esse uso indiscriminado de anticoncepcional tem que ser questionado também pela área médica. Principalmente a gente que é neurologista, que sofre a consequência do uso desse remédio. Tá certo, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco, falando ainda mais sobre esse assunto, principalmente porque essa notícia que o senhor deu para a gente é uma notícia que assusta muito, principalmente as mulheres, né? Então, nós vamos dar mais informações para vocês, tirar todas essas dúvidas. Vocês podem continuar participando aqui com a gente através do telefone, do WhatsApp, e nós voltamos daqui a pouco. Nossa, minha... Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. Continua aqui comigo, Dr. Teotônio. E a gente está falando aqui de assuntos importantes, um tema importante que é o AVC, e falando também dos seus desdobramentos. Então é importante que vocês participem com a gente. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, mande para a gente aqui através do telefone 3821-4488 e também pelo WhatsApp, o 99947-4515. Doutor, no último bloco a gente estava falando sobre, além de todas essas causas que o senhor já tinha falado, de estilo de vida, de hábito de vida, o senhor também falou de um assunto muito importante que tem causado nas mulheres, que é o uso de anticoncepcional. Como que as pessoas têm chegado no seu consultório, como que elas têm percebido? Somente no estágio mais grave, quando acontece aí uma espécie de derrame, que é o que o senhor explicou pra gente, ou tem como perceber antes através de exames? Não, o diagnóstico ele não é um diagnóstico fácil. Normalmente esses pacientes vêm encaminhados do clínico ou vão no pronto-socorro. O quadro é o quadro, igual todos os acidentes vasculares cerebrais, é um quadro vasto, ele não tem um sintoma fixo que é trombose venosa. O diagnóstico de precisão normalmente é feito com ressonância, com angiorressonância, é um diagnóstico não tão simples assim, do ponto de vista médico. Mas o que me preocupa é o que vem aumentando essa patologia no dia a dia, tanto nos pronto-socorro como no consultório. Então, o que isso eu acho que é importante passar para a população? Eu acho que tem uma indicação do uso anticoncepcional pelos especialistas que receita, mais criteriosa. O paciente deve questionar mais sobre o uso do anticoncepcional, quais são os efeitos colaterais, e a própria população também se informar melhor. Então, porque a trombose venosa, o paciente pode sair bem, mas pode ficar sequelado. E é importante verificar se na família tem algum histórico de varizes. Se o paciente já tem outro problema do coração, um problema cardíaco, é importante verificar esses. Para ver se ele já tem algum outro fator que ajuda. Vamos supor, ele é fumante, tabagista, você tem veias dilatadas na perna, varizes, se ele já tem diabético, se ele é hipertenso, se ele tem colesterol alto, se tem gordura alta, se ele é sedentário, quer dizer, a juntar os fatores todos que pode levar à doença vascular. Porque, na verdade, é importante entender também, que eu tentar transmitir mais para o dia a dia da população, que o acidente vascular cerebral isquêmico é um envelhecimento das artérias. Mas as artérias não envelhecem só no cérebro, não. Se tem envelhecimento no cérebro, tem no coração, tem no pulmão, tem no intestino, tem em outros locais do organismo. Então, quando tem um envelhecimento arterial, vamos supor, o sujeito tem um derrame, ele tem grande chance, mais facilidade de ter um infarto também. Então, as doenças vasculares, elas não são localizadas no cérebro, elas são no corpo todo. Agora, a gente está falando em relação então, a esse uso de um anticoncepcional por mulheres, e eu queria saber se tem alguma diferença, índice maior ou menor, de acidente vascular cerebral entre homens e mulheres e também em relação à faixa etária. Não, os acidentes vasculares cerebrais são mais comuns na idade, é uma doença da idade. E ela é mais frequente no sexo masculino. Tem um motivo por ela ser mais frequente? O motivo principal é o tabagismo, era mais comum no sexo masculino, o estilo de vida também. Então ela é uma patologia mais comum no sexo masculino. Mas não tem uma diferença tão importante não.
o que eu queria... Mas ela pode acontecer em crianças, por exemplo? Pode. Se tiver um aneurisma, tiver uma malformação, pode acontecer em criança. Se tiver uma veia que nasce com a veia dilatada, que nós chamamos de aneurisma, uma criança pode romper e ter um sangramento. E pode acontecer de uma mesma pessoa ter vários AVC, vários acidentes vasculares cerebrais ao longo da vida, em curto prazo de tempo? Totalmente possível. Principalmente se for um paciente que tem cardiopatia ou que foi operado de coração, ou paciente tabagista, paciente diabético. Inclusive tem a demência vascular, que é mais ou menos tipo a doença de Alzheimer, nada mais é que vários AVC repetitivos, pequenos derrames. Porque o AVC, ele pode ser, o sintoma pode ser tão superficial que o paciente nem percebe, ou passa com uma tonteirazinha, uma dificuldade para andar, ou a fala falhou um pouquinho, ou deu uma baixa de visão e passou. Então o acidente vascular cerebral, ele pode ser de uma área tão pequena que o sintoma seja tão vago que passa despercebido. Mas se fizer exame, vai perceber. Sobre os exames é importante falar. Por exemplo, quando você atende um paciente com suspeita de acidente vascular cerebral, o exame primeiro que deve ser feito, na maioria, é a tomografia. Mas a tomografia, é importante entender que se for hemorragia, vai mostrar. Agora, se for isquêmico, normalmente nas primeiras 24, 36 horas, a tomografia não mostra o acidente vascular cerebral isquêmico. Mostra algum sinal, mas não confirma. Por que é importante a tomografia? Que diferencia os dois tipos de derrame, que às vezes você examinando o doente você não sabe, e afasta outras patologias. Um tumor, um ovo solitário, qualquer uma outra patologia. Então, atender um paciente com suspeita de AVC, a tomografia de imediata acrescenta muito, mas nem sempre confirma o diagnóstico, mas dá um embasamento muito importante para o tratamento. E é uma doença que pode ir te dando sinais ao longo de uma semana, por exemplo. Hoje eu passei muito mal, tive que ser levada para o hospital, mas às vezes 4 dias antes eu já estou sentindo algum sintoma, alguma situação que poderia ter sido percebida e eu ter procurado o médico antes? Tem um que nós chamamos de AIT, chama isquemia cerebral transitória, que acontece, um sintoma normalmente desaparece aí rapidinho. O que é esse sintoma? Às vezes é dormência de um lado do corpo, a visão fica enxergando só metade, ou dá uma dormência na boca. Dependendo da idade, isso nós chamamos de isquemia cerebral transitória. Nada mais é que um aviso para os pacientes que podem ter derrame. Então, existem sintomas que podem acontecer nos pacientes antes de acontecer o derrame. Vamos pontuar aqui direitinho para o pessoal de casa saber quais são esses sintomas, então. Os sintomas são vagos, mas quais são? Normalmente, enxerga só a metade da imagem, você tá, ou não enxerga de um lado, dormência na boca. Um outro sintoma, a fala às vezes fica assim, uma dificuldade de falar, quer falar uma coisa e fala outra, ou quer falar, não fala, fica naquele momento com dificuldade, uma pequena dormência de uma região do organismo, e aquilo pode passar aí 1 hora, 2 horas e desaparecer todo o sintoma. Então é um aviso que as pessoas... Em relação à dor de cabeça, é uma dor de cabeça comum, ou ela pode ser diferenciada de outras dores de cabeça, principalmente as mulheres que têm essa questão da TPM, né? Então, assim, a mulher tem mais essa tendência de sentir um incômodo na dor de cabeça. Tem como você diferenciar? A dor de cabeça do acidente vascular cerebral, normalmente, ela ocorre num acidente vascular cerebral hemorrágico. Agora, essa dor de cabeça, normalmente, quando ocorre a hemorragia no cérebro, a dor de cabeça ela é diferente. Quem nunca teve a dor, vai ser uma dor de desesperar. E quem já tem dor de cabeça vai falar o seguinte, essa dor de cabeça minha é uma dor de cabeça diferente. Agora acontece em acidente vascular cerebral que a pessoa às vezes perde a consciência, fica sonolento ou meio comatoso e não sabe informar bem a dor de cabeça. Mas o paciente que tem acidente vascular cerebral hemorrágico, que tem uma hemorragia, se ele tem dor de cabeça, você vai falar que a dor de cabeça é totalmente diferente. E quem não teve, é uma dor de cabeça realmente desesperadora. Agora, é interessante fazer, então, uma medicação para essa pessoa ou procurar imediatamente o médico? Olha, dependendo da dor de cabeça, só vamos supor, se tem uma pessoa que tem enxaqueca, dor de cabeça frequente, e tem essa dor de cabeça que já foi diagnosticada, já faz tratamento, tem uma crise. Eu não sou muito favorável de pessoas que já têm diagnóstico de enxaqueca, dor de cabeça tensional, qualquer crise ir para pronto-socorro, não.
Eu acho que pronto-socorro deve tentar usar uma medicação via oral primeiro. Agora, uma dor de cabeça de uma pessoa que nunca teve, ou mesmo quem tem dor de cabeça e percebe que uma dor de cabeça é diferente, eu acho que deve procurar um médico. Tem uma pergunta de uma colega nossa que ela falou que tem muito contração muscular no rosto. E ela ficou preocupada se isso pode ser um sintoma, uma coisa que está ligado ao acidente vascular cerebral. Isso está ligado? Normalmente não. Contratura muscular normalmente está ligada a um nervo facial, não é acidente vascular cerebral. Agora, a gente falou aí da questão do acidente vascular cerebral. Todas as pessoas que têm o acidente vascular cerebral vão ter algum tipo de sequela? Não, nem sempre. Eu acho que não chega estatisticamente, varia de região para região e de país para país. A sequela ela não é grande, até porque a medicina evoluiu demais os tratamentos. Tanto o tratamento da fase aguda, como a prevenção e os tratamentos hoje, depois de um acidente vascular, nos atendimentos pronto-socorro, ficou muito eficiente. Porque não só o neurologista, mas como o clínico, o cardiologista hoje, todos hoje têm condição de atender um paciente com acidente vascular cerebral e fazer o primeiro atendimento, dar o diagnóstico, iniciar o tratamento e com isso as sequelas vão ser menores. Quanto mais rápido for, menor a sequela. Mas se o paciente hoje ficou com sequela, dependendo da sequela, com fisioterapia, com o tempo, a recuperação é boa. Agora, tem muito paciente sequelado com acidente vascular cerebral e muita sequela grave, que o paciente depende para alimentação, depende para se locomover. São pacientes que nós consideramos pacientes totalmente dependentes. E às vezes até vivendo com sonda nasogástrica para alimentar, que não consegue nem engolir. Isso é irreversível? A gente considera acidente vascular irreversível como sequela definitiva, normalmente a partir de 2 anos. Então tem um espaço longo aí que os pacientes com fisioterapia, com o tempo, a própria reação do organismo pode diminuir o grau da sequela e mesmo recuperar e tornar a vida bem próxima do normal. Agora a gente falou então dos sintomas, das causas, mas quais são as formas de tratamento e principalmente quais são as formas de prevenção? A forma de prevenção que eu acho que é muito importante. Primeiro, não fumar, não usar anticoncepcional, não usar droga, controlar o peso, controlar o estresse, controlar o sedentarismo. Se for diabético, um controle rígido da glicose. Se for hipertenso, controlar muita hipertensão arterial. Então, as 3 causas principais, a não ser a idade, são cigarro, a diabetes e a hipertensão arterial, que são todas patologias que, a não ser a idade, que pode fazer um controle hoje muito rígido. Parar de fumar é fácil? Não é fácil, mas tem recurso hoje, tem médico especializado, tem medicamento para ajudar. Inclusive é um tema que a gente falou semana passada no programa, que foi o dia de combate ao tabagismo, e a gente falou justamente isso. É lógico que não é fácil, mas se a pessoa tiver um pouco de esforço, procurar uma equipe médica adequada que vai conseguir fazer esse acompanhamento com ele, fica muito mais tranquilo, né? Eu achava que o vício de fumar era uma coisa simples, mas não é. O vício do cigarro é uma dependência. A nicotina causa dependência assustadora. E hoje, cada dia, fica mais claro isso, que a dependência da nicotina é uma coisa assim, muito mais que a gente imaginava. E depois que a pessoa tem um AVC, ela tem que tomar um medicamento, é uma coisa que vira parte da rotina dela? Tem. Aí, se ele é hipertenso, tem que tomar para pressão alta. Se ele é diabético, tem que tomar para diabético. E, normalmente, a gente usa remédio para o sangue ficar mais ralo. E se ele tiver alguma doença cardíaca, que é a causa, tem que tomar um remédio ainda, que nós chamamos com o nome de anticoagulante. Então, dependendo da causa do acidente vascular cerebral, é um medicamento específico para aquela causa. Mas o geral mesmo é os controles. Quem tem um AVC. Uma outra coisa importante também no dia a dia, que isso é importante para a população no geral, quem tem acidente vascular cerebral não pode abaixar a pressão muito no início da doença. Todo mundo fica assim, teve um derrame, está com a pressão alta, tem que abaixar a pressão. A pressão alta pode ser uma reação do organismo para chegar mais sangue no cérebro. Então, se você abaixa a pressão na fase inicial do AVC, vai ter menos sangue no cérebro e vai paralisar mais e o derrame vai ser mais grave. Então, essa aflição que normalmente a população tem, deu um derrame, está com pressão alta, tem que abaixar a pressão. Não, isso tem que ser com cautela, tem que ser planejada e tem que ser uma atitude médica. Agora, uma pergunta que chegou muito aqui para a gente
não tem ligação direta com a AVC, mas a gente está falando dessas doenças que acometem o cérebro. Por exemplo, a pessoa teve uma queda, bateu a cabeça em algum lugar, algum móvel, e tem casos de algum tempo depois daquele trauma que a pessoa sofreu, ela via apresentar uma doença, um quadro grave devido a esse coágulo, às vezes que se formou. Quanto que a gente deve ficar atento aos nossos traumas do dia a dia, queda, bateu a cabeça em algum lugar? Esse trauma, principalmente em pessoas de idade, o que acontece? Que o cérebro fica com uma folga entre o cérebro e o osso na idade. Então, qualquer uma batida, às vezes simples, uma batida simples, rompe algum vaso ali e na hora é atendido, o médico faz a tomografia e não tem nada. 2, 3, 4 meses depois, tem o que nós chamamos de hematoma subdural, normalmente crônico, que forma depois. O importante nisso é principalmente, eu acho que assim, é ter uma tomografia imediata no acidente, no primeiro atendimento normal e orientar a família. É importante o médico orientar a família. Fica vigilante, que 3, 4 meses pode acontecer hematoma subdural. Quais são os sintomas? Os sintomas principais que a família vai observar é que a pessoa mudou o jeito de ser. Ou ele fica mais quieto, ou ele passa a queixar dor de cabeça, ou ele queixa uma dormência de um lado. Quem convive com a pessoa no dia a dia, nota que a pessoa está ficando diferente. Aí nessa hora tem que procurar o médico e repetir a tomografia. Então, na hora que faz o primeiro atendimento, e a gente atende muito trauma no hospital regional, e tem até um comunicado que a gente entrega para os pacientes quando é atendido, para eles ler e entender bem quando eles têm que voltar a procurar o médico. Agora a gente vai entrar num tema muito polêmico, né? Que é a questão da morte cerebral. O que é um diagnóstico, o que significa e como se faz, qual que é o procedimento padrão, a rotina que vocês seguem para diagnosticar uma morte cerebral? A morte encefálica, a morte cerebral, primeiro a suspeita é pelo exame. Você examina o paciente, vê que ele está com midrise, pupila dilatada, ele não está respirando, não tem droga que ele está usando para evitar que ele não está respirando, mexe com o tubo na garganta, ele não reage a nada, a tosse, você está entendendo? Então, não respira, não tem nenhum estímulo e com a pupila dilatada. Então, isso, você examinando esse paciente, você leva uma suspeita clínica com grande possibilidade de um neurologista que examina direitinho, principalmente se estiver acompanhando o paciente, de uma morte encefálica, é uma suspeita clínica. Essa suspeita clínica ela tem que ser confirmada hoje por um procedimento que os hospitais hoje têm a comissão, tem um médico responsável por aplicar os testes para confirmar a morte encefálica. Aí o que normalmente conduz é o seguinte, após fazer, o neurologista examina, acha que tem a morte encefálica, faz todos os procedimentos, que são os exames, confirma a morte encefálica, que normalmente aí que é comunicada à família, para a família decidir o que fazer. Depois do diagnóstico da morte cerebral, então, por mais que a pessoa esteja ali com o coração ainda batendo, ainda viva por aparelhos, é irreversível? Normalmente é irreversível, quase 100%, é 100% irreversível. Porque os testes hoje são muito fidedignos. Depois de feito, confirmado, com as pessoas treinadas, normalmente o diagnóstico é de certeza mesmo. Normalmente se espera quanto tempo para ter essa resposta, esse diagnóstico? Depende da equipe que está fazendo, mas é uma coisa rápida, porque os testes não são difíceis de fazer e quem está treinado a fazer desenvolve isso muito rápido, um dia, numa parte da manhã, normalmente faz todos esses exames e já tem a conclusão final. A gente tem algumas perguntas aqui que a gente já foi respondendo ao longo do programa, como a Beth está perguntando se quem tem pressão alta tem mais risco de ter AVC. Muito mais. Você já falou. Os dois, o hemorrágico, que normalmente é uma catástrofe, e o isquêmico também. Um rompe as artérias, principalmente com a idade, tem umas artérias no cérebro que envelhecem com a idade e com a pressão alta elas rompem. E essas artérias têm um problema, elas são bem no meio do cérebro. Quando rompe, é uma patologia muito grave. E no isquêmico, porque a pressão alta, com o sangue passando ali, lesa as artérias. Tem uma pergunta aqui, ele não deixou o nome, mas fala que ele sente muita dor de cabeça, às vezes sente vômito, dores na parte frontal da cabeça, no alto da cabeça. A cabeça lateja muito e ela
Fala que depois desses sintomas ela sente muita fraqueza. O que pode ser? Qual a idade e o sexo? Ela não deixou pra gente nem o nome nem a idade. Se for mais ou menos, se for jovem, a dor de cabeça mais comum é de tensão. Depois da dor de cabeça, a segunda é enxaqueca. Juntando a enxaqueca e a tensão, é mais ou menos responsável por 85% das dores de cabeça. Então, colhendo uma história e com os exames complementares hoje, o diagnóstico de dor de cabeça hoje é rápido, qualquer. Se é enxaqueca, se é dor de cabeça tensional, o tratamento que às vezes se dificulta, porque, por exemplo, você vai tratar enxaqueca hoje. A maioria dos remédios para enxaqueca aumenta o peso dos pacientes. Então, é uma dificuldade grande de tratamento. Poliana fala que sente muita dor na nuca. O que pode ser, se ela tem que preocupar? Dor na nuca, é importante medir a pressão, porque a pressão alta dá dor na nuca. Mas dor na nuca, a grande causa de dor de pressão alta, de dor occipital na nuca, é tensional, é tensão. Tá certo, doutor, alguma recomendação geral para o pessoal que acompanhou a gente aqui hoje? Eu acho que já comecei a trabalhar aqui em Patos em 82, eu tenho muitos anos de profissão, eu vejo o seguinte, cada dia a gente vê que a medicina ela tem que ser principalmente preventiva. As pessoas têm que tratar de saúde, não de doença. Tem que procurar o médico, ter os cuidados pessoal. As pessoas ficam preocupadas com o trabalho, com o filho, com o marido, com a esposa, com tudo. Mas vão preocupar mais com a saúde, fazer medicina preventiva. Então, a medicina preventiva é o recado e a mensagem que eu deixo para as pessoas. E se, por acaso, tiver uma suspeita de AVC, procure o médico mais rápido. Porque a janela de tratamento, hoje tem tratamento mais especializado, que eu não comentei, que é assunto muito médico, mas esse tratamento só tem eficácia numa janela até 3 horas. Então a mensagem é a medicina preventiva e quando tiver uma suspeita, procurar um atendimento o mais rápido possível. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, conto com o senhor mais vezes aqui no programa. Então, um abraço para todos. Tá certo, gente, agradecer também aos nossos parceiros, além dos nossos convidados hoje que estiveram com a gente, a Enigma, que fica na Rua General Osório, o telefone é 3823-3955, tem muitas opções agora, coleção nova, muitas opções para vocês que gostam de se vestir bem. É só procurar lá na Enigma e é uma opção também, gente, para as pessoas que querem presentear os namorados, as namoradas. Lá também tem muita opção para o Dia dos Namorados. Agradecer ao Salão Thiago Lima, o telefone 3825-8378, sempre me produz aqui todas as terças-feiras. Obrigada a toda a equipe do Salão Thiago Lima. A Floricultura Apolo, que fica aqui pertinho da NTV, no telefone 3822-2200. Hoje trouxe pra gente um arranjo artificial de rosas. Lembrando, gente, também que é uma ótima opção para vocês que querem presentear a namorada, principalmente, que gosta sempre de receber flores, né, doutor Teodoro? Todo mundo. O senhor já preparou seu presente? Sempre. Então, é uma ótima opção, então, para presentear. E agora a gente vai conhecer o sortudo que participou com a gente aqui hoje, o sortudo que vai ganhar o brinde da Lacqua di Fiore. A ganhadora é a Cleusa, do bairro Planalto, telefone 9698, final 57. Parabéns para você, Cleusa, e a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia de vocês. E eu volto na próxima semana com muito mais informações e muito mais saúde. Beijo, boa noite, até lá.